do Senhor, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e quero te convidar a fazer um convite agora, antes de começar esse vídeo, para que tu pare um momento, isso pode transformar a tua vida. Antes de começar esse vídeo, quero fazer um convite especial, naturalmente, para você. Se essa mensagem tocar no teu coração, que tu consiga curtir, compartilhar ela e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não é sobre números, mas alcançar vidas com essa mensagem. Porque a palavra de Deus, ela é viva, Ela cura, ela liberta, ela transforma e ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, ela cumpre o propósito quando ela é lançada, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, Ela jamais vai voltar vazia. Talvez você tenha chegado aqui por acaso, mas eu creio que isso não foi uma coincidência, foi Deus te trazendo, até aqui, para tu vir aqui assistir esta mensagem. E quando tu curte, quando tu compartilha, você se torna um instrumento, nas mãos do Senhor, para levar esperança a alguém que está precisando no caso. Não é sobre mim, não é sobre quem prega, porque se você vai olhar para mim hoje aqui, meus amigos, quem sabe, vão estar assistindo aí, eles vão saber quem é do Benhur, e quem o Benhur está se tornando cada dia que passa. Mas eu quero falar que não é sobre mim, mas é sobre a palavra de Deus. Ela que ensina, que corrige, que transforma vidas. Então, já se inscreve nesse canal, ativa ali o sininho ali, de estar recebendo notificações, e faça parte dessa missão junto conosco aqui. E aí você também está me ajudando também, a divulgar, a crescer o canal, a ter mais views aqui, para a gente cada vez mais aumentar mais essa plataforma. Vamos juntos trabalhar, no caso, a palavra que transforma destino, E agora vamos lá, prepare o teu coração, porque Deus tem algo poderoso para falar com você e falar comigo nessa tarde. Porque primeiramente a palavra vem para mim, A palavra é poderosa, muito. Amém? E ela tem nos transformado, tem nos moldado cada vez mais. Por isso, fica conosco aqui até o final. E assista até o final, porque às vezes o YouTube não reconhece e acaba não divulgando, não levando para outras pessoas. Somente se tu clicar ali e tentar deixar rodar o vídeo todo por completo aí. Ajuda muito. Amém? Seu Deus, Pai, nessa tarde colocamos nossa vida nas tuas mãos. Pai, viemos aqui para falar sobre a tua palavra. Senhor, sobre aquilo que tem colocado no nosso coração, Senhor, que ela é viva, eficaz, Pai, e ela não volta vazia, Senhor. Que tua palavra venha a encontro e transformar nossa mente, mudar nosso coração, Senhor. Mudar o nosso modo de agir, mudar, Senhor, aquelas atitudes erradas que temos, Pai. E venha cada vez mais nos tornar um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, Senhor, debaixo, através, guiado, orientado pela Tua palavra, Pai. Que nós sejamos melhores do que ninguém, Senhor, mas sejamos diferentes, Senhor. Diferentes porque temos a Tua presença na nossa vida e que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais nos moldar e nos santificar, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros que temos cometido, Pai. Até os pecados inconscientemente que muitas vezes cometemos, Pai. Somos pecadores, somos falhos, Pai. Mas nós colocamos na Tua presença, Senhor, e vemos te pedir, Senhor. Seja conosco, Pai, nos mude, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, Teu Espírito Santo, ela venha cada vez mais nos capacitar, Senhor. Ela venha cada vez mais, Senhor, nos dar todo o entendimento, nos dá o discernimento de acordo com a Tua palavra nesse dia de hoje, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos o Teu santo nome. Alcança vidas que ainda não Te conhecem, alcança vidas que estão precisando de uma palavra nesse momento, Pai. E toque em cada coração, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amigos, companheiros que estão aqui. Amados, eu quero trazer uma palavra que eu levei sábado passado na oração. Nós queremos estar compartilhando essa palavra lá
compartilhei com os irmãos, quero estar compartilhando aqui através desse vídeo. A palavra que me veio, certa vez, não sei, não lembro qual foi um dos irmãos ou foi nossos pastores que pregaram sobre essa palavra, muito conhecida, mas um versículo ali me chamou muita atenção e me levou a fazer um estudo, a analisar realmente qual foi o impacto que essa palavra traz na minha vida, principalmente. Né? E eu analisando e lendo, eu quero compartilhar com os irmãos aqui o que Deus tem colocado no meu coração. Um versículo está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo do 1 ao 4 nós vamos ler só. Aqui se chama, na minha Bíblia está em negrito, aqui é Satanás tenta Jesus no deserto. Uma palavra conhecida a todos. Quando Jesus estava iniciando o seu ministério ali, né? Olha só, versículo 1. A minha Bíblia tem uma tradução que sabe alguns são diferentes de outros aí. Mas só para nós entendermos aqui que a palavra sempre é a mesma, né? Só muda algumas palavras aí. Mas o significado profundo é o mesmo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador e disse-lhe: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu li esses versículos, amados, algo me chamou a atenção ali para mim, né, que às vezes nós preocupamos com muitas coisas que estão à nossa volta, com família, com sustento, com casa, né? Mas esse versículo me chamou a atenção porque o cotidiano nosso aqui que nós vivemos, né, as nossas preocupações, muitas vezes nos tira um pouquinho, né, de nós buscarmos mais a presença de Deus. Esse versículo vem justamente para isso, né? Nós vivemos num mundo onde tudo se gira hoje em materiais, né? Em comida, dinheiro, conquistas, né? Prazeres. E o homem moderno ele tem aprendido, né? Tem aprendido pelas necessidades, pelas preocupações, né? Pelas famílias, né? Tem aprendido a alimentar mais o nosso corpo físico, né? Do que muitas vezes nutrir a nossa alma. Por isso que hoje muitas vezes as almas aí, as pessoas de fora estão muito doentes espiritualmente, psicologicamente, né? E eu creio que é por falta de uma diferença que nós temos que ter, nós vamos ver no decorrer agora desta passagem, que quão longe nós estamos ainda de Deus. Para nós só termos entendendo quanto longe ainda nós estamos longe da presença de Deus. Nós às vezes pensamos dentro da igreja que estamos junto com Deus, que Deus está junto conosco. Nós temos pregado, anunciado e falado, né? São pregações, né, que falam sobre isso, mas nós temos que refletir também que nós estar na presença de Deus é algo muito mais complexo que nós imaginamos. Não é só na quinta ou na quarta, eu não sei que dia que tem culto na tua igreja, ou no domingo, ou no sábado. É muito mais do que isso. E às vezes um dia nós vamos entender o que eu quero dizer com esta palavra quando Jesus falou e me tocou no meu coração. Nós percebemos aqui que Jesus, aqui a palavra diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Depois disso ele teve fome. Aqui nós percebemos que Jesus passou por uma necessidade, que é a fome. O inimigo, ele age na nossa volta, no mundo espiritual, na nossa necessidade dessa maneira. Ele percebeu que Jesus estava passando por necessidade e ali ele aproveitou a oportunidade e foi tentar o Senhor. Ele diz assim: se tu é mesmo filho de Deus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha só. E quando eu li esse versículo, me levou a um outro versículo, uma outra passagem.
Está escrito lá no livro de Gênesis, quando o homem caiu, né? Que a cobra se apresentou para Eva lá e falou sobre, tu tem que comer, tu pode comer todos os frutos desse paraíso, desse local do paraíso aqui, né? O que foi que a Eva respondeu para ela assim, não, eu posso comer todos, com exceção do fruto da árvore do bem e do mal. E olha só como é que é o inimigo, ele é astuto, né? Ele veio para, como a palavra diz, veio para matar, roubar e destruir, né? Ele sabia qual era o propósito ali, qual o objetivo do ser humano na face da terra, que Deus tinha criado a imagem e semelhança dele, que ele estava ali no lugar perfeito ali, né? Um local onde que ali existia uma paz, que Deus ia todas as tardes conversar com ele. E olha só o que acontece, né? Ele plantou a semente, a mesma coisa que ele tentou plantar com Jesus aqui. Olha só. É verdade. Vamos ler a passagem para mim não ficar nas minhas palavras, né? Porque vamos lá no Gênesis capítulo 3, só para nós ter o contexto aqui da comparação aqui do que nós estamos lendo. E o inimigo, ele é astuto, né? Ele veio para tentar, realmente, para enganar, né? Para enganar. Olha só, olha, a serpente, capítulo 3 de Gênesis. Olha, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, porque nela tocareis. Não, nem nela tocareis, para que não morrais. E disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão. E é verdade. Foi aí que entrou, teve um entendimento do bem e do mal. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejáveis para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também o comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, nós estávamos no lugar do paraíso, onde que nós não podíamos se preocupar com nada. Ali Deus dava tudo para eles. E a Bíblia, se a gente vai analisar ela desde Gênesis até Apocalipse, o ser humano, ele traz uma revolta, não é uma revolta, ele traz uma desobediência em quase todas as passagens que tem sobre a Bíblia em relação ao que Deus determina e continua nos tempos, fazendo nos tempos de hoje. Hoje nós somos desobedientes à palavra. Por isso que muitas vezes as pessoas andam doentes, andam passando por dificuldades, porque principalmente as doenças psicossomáticas, né, que a gente fala, porque falta a presença de Deus, pela desobediência que nós estamos. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, achamos que estamos fazendo a coisa certa e não andamos, nós andamos pelo nosso próprio entendimento. É isso que falta hoje, é isso que o Satanás fez lá atrás com a Eva, fez ela pecar e errar. E aqui tentou fazer com Jesus para que Jesus caísse também. Lá a Eva desobedeceu, o Adão também desobedeceu. Mas aqui Jesus, o que ele fez? Ele não desobedeceu. E a grande chave para o dia de hoje é que nós temos que ter a dependência de Deus. E a dependência de Deus não é minha vontade, é a vontade de Deus. E como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? Tendo intimidade com Ele, buscando da palavra, buscando cada vez o conhecimento. Tem mensagens que falam que a palavra é explicitamente correta, diz, não faz isso, tu vai ler e faz. E é isso que nós temos que ver. Nós achamos um jeitinho brasileiro para tentar burlar, né? Burlar a lei e fazer que a lei venha à nossa vida de acordo com aquilo que eu estou vivendo. E não ao contrário, eu tenho que ir até a lei ou até a palavra, né? E eu tenho que viver o que a palavra diz que tem que ser feito. É isso que nos falta hoje.
E aqui o diabo novamente tentou levar Jesus ao deserto e falou: se tu for realmente filho de Deus, faz que essas pedras se tornem pães. Aqui ele não está falando mais sobre a fome, ele está falando justamente sobre a desobediência. Mas olha, se tu é filho de Deus mesmo, faz isso. Jesus não era capaz de fazer? Era. Ele não fez isso com a água e o vinho, no casamento lá, e transformou a água em vinho, não foi um dos melhores vinhos que foi tomado? O que ia Jesus fazer aqui sobre a pedra, aqui transformar em pão? Mas não era esse propósito, porque era Satanás que estava oferecendo para ele. A gente vai continuar o texto, a gente não vai ler o resto do texto, mas ver não as tentações, mas aquilo que Satanás veio oferecer para Jesus em todos os pontos chave dessa passagem bíblica aqui. Se fosse Adão e Eva, quem sabe até faria o pão, comia o pão, se saciava daquela fome. Mas o objetivo não era esse. Tinha um propósito maior por tudo. E não era Deus que estava mandando Jesus fazer as pedras em pães, era Satanás. Ele teve esse entendimento aqui e não fez porque não era essa a vontade de Deus. Eu creio que nesse momento Deus tinha outro propósito para Jesus. Tinha outro propósito que foi cumprido, né? E Jesus não caiu nessa tentação dele ali, porque não é esse o objetivo que ele veio para aqui. Não é para transformar pão ali, as pedras em pães e tentar se saciar a si mesmo. Ele tinha o propósito de fazer o jejum, ele tinha o propósito de entrar na presença do Senhor, de ter intimidade com o Senhor. É isso que falta hoje para nós, e muitas vezes nós no dia a dia não nos deixam nos permitir a cada vez buscar Deus. Então é muito importante, amados, não ficar na dependência. Jesus estava na dependência. Adão e Eva estavam na dependência, até que saíram da dependência porque desobedeceram. Foram lá e comeram aquilo que não era para ser comido. Eu já tinha... Tu ficar na dependência, tu saber que Deus determinou algo para ti que não é para ti fazer. E tu vai lá e não faz. Tu não tem que fazer. Amém? Esse é o principal de tudo. E o que eu percebo aqui, né? Olha só. Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu li esse versículo, não só de pão viverá o homem, eu vim me refletir sobre essa passagem. Que nós, quando nos acordamos durante o dia, pela parte da manhã, nós sempre preparamos nosso café para tomar, né? Fazemos um banquete ali, servimos uma mesa e ali nós vamos. Quem sabe a gente faz, vamos botar aí 4 refeições, 3, 4 refeições principais que a gente faz aí, ó. Máximo que isso, o resto pode ser algum lanche da tarde. Mas principais. Nós preparamos a mesa, fizemos um banquete ali, sentamos e comemos. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos suprir, né, as nossas energias da parte física nossa, do nosso corpo. Nós precisamos suprir disso. Sentamos ali, preparamos aquele momento especial ali para nós, por mais que não seja, mas nós organizamos, sentamos. E nós temos que suprir a necessidade física nossa. Precisamos fazer isso. Quem sabe nós podemos passar um dia sem comer, 2, mas se nós ficar muito tempo sem comer, o que acontece? O nosso corpo começa a ficar debilitado, começa a passar por alguma necessidade, começa a passar por uma fraqueza, e aí começa nós cada vez mais perder peso, assim por diante, né? Nós não conseguimos fazer, nós temos que ir lá, nós temos essa necessidade de fazer isso, para nós não manter nós em pé, saudável, né, para o dia a dia, para caminhar, para andar, para correr, para fazer atividades, precisamos de energia para fazer isso. E nós temos que suprir ela, o nosso alimento físico. Amém? Mas tem 2 porém também, que aqui a palavra de Deus nos fala sobre isso, ó. Esta é que Jesus fala, ó, não só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que nós não precisamos do pão. Nós precisamos do pão, mas não é só disso que precisamos. Que vem a segunda parte, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, se nós somos corpo, matéria, e nós tem a parte espiritual, nós temos que alimentar a nossa parte espiritual. E aqui eu faço uma pequena comparação, né?
fazer uma análise sobre esse tema. Como é que eu posso comer 4 vezes por dia? Será que eu leio a palavra 4 vezes por dia, paro, sento, leio a palavra? O que eu quero dizer para você é nós sentarmos, abrir a Bíblia, ler e refletir. É que nem que nós sentamos numa mesa, pegamos o nosso almoço, oramos, comemos ali devagar, né, vamos comendo, nos alimentando, nós estamos com a mesa preparada para fazer isso. Para a palavra de Deus nós fizemos da mesma modo, nós paramos, nós sentamos, nós refletimos. Se nós cuidamos do nosso físico, porque precisamos nutrir ele, será que nós não precisamos nutrir também a nossa alma, o nosso espírito? Como é que nós estamos fazendo isso? É isso que eu quero refletir nesse dia de hoje. Isso vem para mim, será que como é que eu estou fazendo? Como é que eu tenho estudado a palavra? Como é que eu tenho me dedicado também à minha vida espiritual, à minha alma, ao meu espírito? Eu tenho que alimentar ele também. Que Jesus fala aqui, ó, justamente isso. Olha só, não só de pão, quer dizer que ele está dizendo, não, tu tem que comer o pão, né? Mas tu também tem que comer e ver a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que para nós que está aqui hoje? Essa aqui, ó. Essa palavra que diz. Essa palavra que tem que nos nutrir. Ela tem que nos guiar. E é isso que nós vamos ver isso aqui hoje. E tem 3 verdades aqui nessa passagem bíblica. Primeiro dela, a palavra de Deus é o alimento essencial para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento essencial para a nossa vida espiritual. A nossa vida física sabemos que é o pão, o alimento físico. Mas para a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Essa é essencial para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus também, a gente vai ver aqui de acordo com o estudo, que é o nosso guia, né? Aquela que guia o homem nas dificuldades. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. O salmista fala sobre isso. Que a palavra que leva, Senhor, que levava cada um deles, cuidava, andava na dificuldade. A dependência de Deus é justamente isso. Tá? E a palavra de Deus também, o que é? Ela tem que transformar o interior do homem. Isso, o que eu era, não tem que ser mais. Aquilo que eu fazia de errado, eu não tenho que fazer mais. Isso que a palavra tem que ser. Ela tem que ser transformadora na minha vida. Então são 3 verdades principais que a palavra de Deus ela tá para nós fazer aqui, que nós temos que seguir. Primeiro dele, ela é o alimento essencial para a nossa vida espiritual. Ela é que guia o homem nas dificuldades, né? E ela que transforma o interior do homem. Amém? Ó, a palavra de Deus é um alimento essencial para a nossa vida. Como é que eu sei que ela é essencial? Porque a Bíblia a própria diz. O próprio livro aqui de Mateus está dizendo. Ó, que não só do pão, mas do que? Da palavra. A palavra é essencial para a minha vida. É isso que a palavra diz. Que ela é indispensável para a vida espiritual. A palavra de Deus também ela sustenta em tempos de prova. Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio 8.3. Para te dar a entender que o homem não viverá só do pão. Imagina, é isso aí. Na escassez, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nas dificuldades, né? A palavra é isso, que dá a nossa essência, nos sustenta. Olha só, a palavra ela fortalece o espírito. Olha só, a palavra fortalece o nosso espírito. Vamos lá no livro de Jeremias 15:16, que fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha o que Jeremias fala. Comer a palavra é observá-la, né? A viver por ela, aprender a andar com ela, comer, praticar ela, andar. Isso é um dos grandes pontos hoje que muitas vezes as pessoas pregam e anunciam, mas não vivem a palavra, não andam de acordo com ela, né? Não deixa ela ser moldada através da palavra, não faz ela se conduzir, né? É isso que nós temos que ver. Você apenas ouve a palavra, mas não vive por ela. E aqui é a diferença, nós temos que viver pela palavra, que aí é que ela vai nos fortalecer o nosso espírito. Amém? Depois, o segundo ponto que eu falei ali, né? O primeiro ponto, qual que era o primeiro ponto de todos eles?
é que a palavra de Deus é um alimento essencial, né? Essencial para a nossa vida espiritual. A segunda parte que a palavra de Deus fala para nós, que ela é o caminho no meio da dificuldade, né? Que a palavra, ela ilumina o nosso caminho. A palavra nos tem que conduzir na dificuldade para onde nós andamos. É isso que Salmo 119, 105, ela fala, que é um versículo muito conhecido, né? É lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela tem que ser, amados. Tá? E para isso nós temos que nos alimentarmos dela. Será que eu alimentando da palavra 2 vezes na semana, será que é o suficiente para mim? Será que eu estou resguardado? Por que o meu corpo físico, eu volto, por que o meu corpo físico tem que comer 4 refeições por dia? E a palavra 2 vezes na semana? Qual que é o mais importante para nós? Jesus diz que os dois são importantes, tanto o físico como o espiritual. E ainda mais o espiritual, porque o físico ele é diário. Tem que me alimentar para me andar durante o dia. O espiritual, além de ser diário para nós, é algo muito importante que ele nos leva à eternidade. E a eternidade, o Espírito nos sustenta através da palavra. A palavra de Deus, ela traz direção também, amados. Ela nos orienta para a tomada de decisões. Nós temos que aprender isso. Primeiro, ela ilumina o meu caminho. Depois, ela nos traz direção quando nós estamos baseados pela palavra, debaixo da palavra. Olha o que o Provérbios 3, 5 e 6 fala. Capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que palavra poderosa. Confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas, teus caminhos, para te conduzir pela reta, para te guardar. Que bênção de Deus essa palavra. E às vezes na dificuldade às vezes não chega até o momento, Deus não dá solução para nós ainda, tem algum tempo, e às vezes nós entramos na dor, na dificuldade, nas tristezas, mas a palavra ela consola nós na dor, amados, ela nos consola. Olha o que o salmista 119 fala, verso 50. Isto é minha consolação na minha aflição. Justamente isso, que a palavra ela nos consola, amados. Então, se você está abatido, está passando por lutas, busque a palavra, porque ela é o nosso consolo bem real. Jesus é o nosso consolo. Ele nos indica, às vezes nós queremos confiar em homens, e às vezes os homens são falhos, mas Jesus é o nosso consolo bem real. Amém? E por último, né, a palavra ela tem que transformar e fortalecer o homem, o interior do homem. Ela tem que ter essa mudança na nossa vida. Ela tem que transformar a nossa vida, transformar o nosso interior, para que tenha mudança. E aí nós vamos para a palavra. Aonde que fala sobre isso, que a palavra tem que ser transformada? Transforma o ser humano de dentro para fora. A palavra gera fé, não gera? O que diz Romanos 10, 17? A fé vem por ouvir o que? A palavra de Deus. Então ela gera fé em nós. Então, para nós nos manter no nosso caminho, para nós passar nossa dificuldade e para nós ser transformados, temos que ouvir a palavra. Em João 15, 3 está outro exemplo bem claro, né? Que a palavra que é? Ela purifica o coração do homem. Vós já estáis limpos, por quê? Pela palavra de Deus. Ela, se nós se mantemos todo dia nos nutrindo da palavra, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando de dentro para fora. Que muitas vezes nós estamos no mesmo lugar e não somos purificados. E muitas vezes continuamos fazendo aquilo que a gente fazia no velho homem e não tem mudança de caráter, mudança de transformação de ser. Nós temos que mudar. O terceiro ponto que eu quero trazer também é a palavra renova a mente. A palavra ela muda o nosso
a nossa mentalidade. Romanos 12:2, olha que fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra ela veio para trazer uma renovação de mente, de coração. Ela tem que ser transformada na nossa vida. E a palavra ela começa primeiro pela nossa mente, depois passa o coração, né? Nosso coração em si, né? Muda o modo de pensar, o modo de agir, o modo de transformar. Amém? O Senhor Jesus ele não ensina uma grande verdade, amados. Que não vivemos apenas do que alimenta o corpo, mas do que alimenta a alma. Aqui ele fala, nesse versículo, que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca do Senhor é justamente isso. Ele diz, olha, vocês não vivem só do que o físico de vocês, vocês também têm o mundo espiritual, tem a alma de vocês. Isso vocês têm que cuidar. Por isso que muitos hoje estão passando por lutas, por doenças, né, da alma, do espírito, e às vezes não tem força de ler a palavra, de buscar em oração, de jejuar, de ser fortalecido, né? Porque lhe falta a palavra. A palavra ela tem que ser viva e eficaz para nós. Por isso que a palavra ela separa a alma do espírito, da medula. A palavra ela vai lá no fundo do nosso ser. Nós temos que sentar, meditar, preparar um banquete para ler a palavra, para praticar a palavra. Como eu falei, a gente prepara um banquete para comer a parte física, né, o alimento, o café, né? Nós vamos aí, quem sabe, num café colonial, aquela mesa bem farta ali, e muitas vezes não vamos numa igreja receber uma palavra ali que está sendo preparada para ser anunciada para nós. E nós chegamos lá, queremos sair rápido, não vemos a hora de sair da hora do culto que termine, que venha para casa, já é à noite, tem que acordar amanhã cedo, e muitas vezes a gente vai para lugares para ir para festa, para coisas, e às vezes fica a madrugada toda, e às vezes chega, tem que trabalhar no outro dia, tem que fazer outras atividades, e muitas vezes não damos muito valor, damos mais valor para as coisas do mundo aí fora do que a própria palavra de Deus. Eu venho trazer um despertamento nesta tarde, aqui nesse dia de hoje, para que tu volte para a palavra, coloque a palavra como essencial na tua vida, acima do alimento, acima do pão, acima da comida. Porque é aquilo que quando você fizer isso, você vai ser uma nova criatura transformada. Eu falo, o pão é para o físico, é para cada dia nós temos que se alimentarmos. Mas a palavra de Deus é uma preparação para a nossa eternidade, para fortalecer, para nos orientar, para buscar a santificação, para buscar, Senhor, a perfeição cada vez mais, para estar na presença de Deus. E a palavra ela tem que nos conduzir, amados. Muitas vezes nós não queremos aprender a palavra porque ela vai nos confrontar, ela vai trazer para nós aquilo que nós estamos errando e nós não queremos ouvir através da palavra. Porque se eu ouvir aquilo ali, eu vou saber que eu estou completamente errado, eu não quero ouvir, eu não quero aprender aquilo ali. Quero ficar no anonimato, né? Ficar no meu cantinho lá. Aquilo que eu aprendi, não quero aprender muito mais. E a palavra é muito mais do que isso, amados. Ela tem que ter transformação na nossa vida. Ela tem que ter transformação na nossa vida. Então, por isso que eu te digo, busque da palavra. Porque a palavra de Deus, primeiramente, para nós, né? A palavra de Deus, são três bases principais que ela nos conduz, né? É essencial para nutrir o nosso espírito. A palavra de Deus é essencial, então. E a palavra de Deus é que nos orienta e nos guia nos momentos de necessidade, de tribulações. A palavra nos sustenta, né? Ela nos guia, nos mostra. E a palavra de Deus, ela tem que transformar o interior do homem. Tem que transformar o interior do ser humano. As palavras são três pontos-chave que ela tem que ter na nossa vida. Que Jesus fala, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus que sai da boca do Senhor é esta. A palavra viva, ela nutre o teu espírito, fortalece o teu espírito.
A tua palavra é para aquele momento de dificuldade na tua vida, aquele momento que tu está passando, somente ela que vai te sustentar. E a palavra de Deus, ela tem que nos transformar numa nova criatura, um ser que chamamos filhos de Deus. Nós temos que estar com essa mentalidade, que a palavra ela tem que ser transformadora na nossa vida. Tem que transformar. Não podemos ir num culto e sair do mesmo modo que nós chegamos. Que muitas vezes nós olhamos para o homem que estiver ali. Olhamos para aquele momento ali, sabe, você está olhando para mim hoje. O Benhor está falando isso? Como é que pode? Se eu conheço esse cara, como é que é? A palavra tem me transformado a cada dia. Não sou ainda perfeito. Tenho as minhas falhas, os meus erros. Se você conviver comigo, você vai ver. Eu ainda tenho, mas eu estou fazendo aquilo que a palavra me diz. A palavra diz que eu não devo roubar, eu não devo. Não devo matar, eu não devo. Não devo mentir, eu não devo. Mas acima de tudo, eu não tenho que me preocupar só com a lei, com a palavra, com a lei específica. Eu tenho que me preocupar com a graça de Deus, que ela me alcançou. E ela tem transformado a minha vida. Ela é que vai transformando o modo de agir, o modo de pensar. Amém? E use essa palavra, mas para fazer uma transformação na tua vida. Não sei como é que tu está vivendo hoje, mas eu quero dizer que Deus é maravilhoso. Que Deus transformou a minha. E está transformando mais ainda. Cada dia temos aprendido mais da palavra de Deus. Cada dia temos refletido mais. Que Deus tem nos lapidado a cada dia. Tinha coisas que eu fazia há um tempo atrás, não faço mais. Tem coisas que eu fazia as coisas erradas. Deus não me deixa errar, a palavra não me deixa errar, ela me corrige, ela me transforma e eu tenho que me sujeitar a ela, ser obediente à palavra de Deus. Não ser desobediente. E pela desobediência, Adão e Eva pegaram, erraram lá atrás e a humanidade toda olha onde está hoje. Pela desobediência de Adão e Eva. E pela desobediência e pela obediência de Jesus nesta palavra que foi lida aqui, que foi falada nesse momento, pela obediência que ele não ouviu, não fez aquilo que Satanás queria que fizesse, que não foi tentado, hoje nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo, que já morreu lá na cruz do Calvário, que ele foi levado para a cruz para levar todos os nossos pecados, as nossas falhas, para todo aquele que crê nele seja liberto e seja salvo. Esta é a palavra de Deus. Jesus pagou o preço já. Hoje nós temos o mundo aí fora, ele nos cobra muito. Mas não temos que preocupar com o mundo, nós temos que nos preparar para a eternidade. Por isso que a palavra de Deus ela vem para nos moldar mais, vem para nos transformar, vem para nos corrigir, vem para nos orientar, vem para nos guiar os nossos passos, vem para nos conduzir cada vez mais para a eternidade, e ser justo na palavra de Deus, ser correto na palavra de Deus, mesmo imperfeito muitas vezes, somos falhos. Amém? Que essa palavra nessa tarde aqui venha ao teu coração, medite, busque de Deus, busque a palavra, faz um banquete quando você vai ler a palavra, você senta, medita, fica calmo, sentamos, estudamos e peça para Deus que o Espírito Santo te revele ali aos mistérios da palavra, que é alguma coisa que tu não entenda, que abra todo o teu entendimento para a palavra, que te dá todo o discernimento daquilo que a palavra está dizendo. E além disso, depois que tu aprendeu, que tu leu, que tu entendeu, que tu compreendeu, o mais importante, que tu pratique ela. Pratique ela e não desobedeça. Faz o que realmente a palavra diz que é para ser feito. Eu creio que você vai ser muito mais do que vencedor. Você vai ser vitorioso em tudo. Jesus chegou à vitória para o mundo todo, a salvação para o mundo todo,
através da obediência à palavra de Deus. Porque nós vivemos pela desobediência que o homem lá atrás, Gênesis capítulo 3, fez de errado. Não obedeceu o que Deus mandou. Ele não comeu do fruto do bem e do mal. Ele falou e comeu. Pelo fruto que ele comeu, um erro que ele cometeu lá, que ele falhou, pecado entrou no mundo. Nós tivemos todo o entendimento do bem e do mal. Amém? Mas veio um que veio para destruir isso. Que veio para dar esperança, que veio para dar salvação, que veio para trazer luz para esse mundo. E ele veio e obedeceu o que estava determinado para ele fazer. E cumpriu justamente aquilo que Deus determinou. E por isso nós temos o privilégio de um dia todos nós vamos estar na eternidade, mas um dia nós vamos estar na presença dele. E nós vamos viver com ele, do lado dele, ou sem ele. A escolha é nossa. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus guarde o teu coração. Que Deus guarde a palavra que tu tenha aprendido e venha tocar lá no fundo do teu coração, que haja transformação de vida, não só da boca para fora, mas vida transformada aqui dentro. Amém? Senhor Deus Pai, nesta tarde, agradeço pela palavra. Senhor, toque em cada coração que vai estar ouvindo essa mensagem nesse dia de hoje, Pai. Renova, Senhor, transforma, Senhor, muda o nosso modo de pensar, modo de agir, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos oferecido, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Agradecemos o teu santo nome. Continua conosco, Pai, nos conduzindo através da tua palavra, Pai, nos ensinando o que devemos andar, por onde devemos andar, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus amados. E não esqueçam, curtam, compartilhem, nos ajude também a divulgar, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana e pela graça de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um.